Então, eu tentei botar uma aula bem prática, e aí eu simulei aqui como é que faz um primeiro atendimento em uma úlcera de córnea. Então, eu botei aqui usuário e lente de contato, uma Rodrigo, deixa úlcera eu de só córnea. te interromper rapidinho, porque acho que eu não fiz as apresentações. Deixa eu te apresentar oficialmente. O Rodrigo Morizot, ele é o responsável pelo setor de córnea da Policlínica Botafogo, vizinho nosso aqui. Ele fez a formação do Benjamin Constant, depois ele foi para... Me corrija qualquer coisa que eu tiver errado. Foi para a Escola Paulista de Medicina, fez o doutorado lá, eu também fiz. Depois ele foi para Miami, né? Ficou no Bascom Palmer. Enfim, tem uma experiência bem bacana aí para dividir com a gente, principalmente nessa área que você focou aí de infecções, né? Então, por favor, seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço muito o convite. Para mim é uma honra enorme estar com um especialista em córnea, né? E dividir um pouco o conhecimento e aprender. O principal é aprender e evoluir, né? Eu aprendo muito infecção de córnea com o dia a dia, com você, com a Patrícia, enfim, com todo mundo. E é sempre uma caixinha de surpresa. A gente sempre tem coisas novas vindo, né? E, e a gente tem que ficar atento, porque o paciente de infecção de córnea, ele é muito engraçado. Ele vai de um médico para o outro. E aí, quando vê, você falou, o Gustavo, conhece fulano? Pô, já veio aqui. Aí eu ligo lá para o Novaes, pô, veio aqui também. Aí foi na Patrícia, aí vai em todo mundo, porque tá no desespero, né? Então, se a gente conseguir triar, ouvir melhor o paciente, a gente provavelmente a gente vai ganhar a maioria das brigas contra a infecção, diferente aí do Covid, aí, de outras infecções, né? A infecção de córnea, a gente tem normalmente uma coisa boa no final, né? A gente consegue tratar o paciente. E é muito engraçado, até falando nisso, é porque quando a gente fala em trauma, eu mexo muito com trauma, infecção de córnea, o paciente fala, a primeira pergunta do paciente é, doutor, minha visão, como é que eu vou ficar? Eu vou voltar a enxergar? Como é que eu vou ficar? E quem trata de infecção ali no começo, propriamente dito, a gente não está preocupado com a visão do paciente. O que a gente mais quer é que faça logo enfim, cicatriza aquilo ali logo e melhore Resolva. o olho, né? E aí depois a gente vê como fica a visão. Então esse é o primeiro passo que eu falo para o residente, né? E porque normalmente é a primeira pergunta do doente, do paciente. Fala, doutor, como é que vai ficar a minha visão? Então, o primeiro passo de quem cuida de trauma, de emergência, de infecção, não é propriamente restaurar a visão no primeiro momento. E é realmente combater o que está causando mal ao doente, né? Então, você tem que orientar, conversar e lembrar que o paciente de emergência ele não tem a menor relação com o médico. Não tem. Ele normalmente é a primeira ou segunda vez que ele vê. Então, ele não confia naquele médico ainda. Então, é muito importante orientar, conversar, se dedicar ao paciente e mostrar para ele que você vai estar do lado dele, independente do que aconteça, né? Então, eu fiz essa primeira parte da aula, usuário de lente de contato, com uma úlcera de córnea de 3 milímetros. Como é que a gente faz a primeira abordagem? Como eu falei aqui no início da aula, a primeira abordagem é sentar com o paciente e ouvi-lo. Tem que ouvir o paciente, falar o que houve, o que aconteceu, qual foi o primeiro dia, o que você fez, o que você usou de remédio, porque a maioria das vezes você acaba matando, entre aspas, o diagnóstico no primeiro atendimento, na conversa, tentar entender o que houve, né? Então, eu meio que estipulei um protocolo lá para os residentes. Infelizmente, eu não consigo fazer com todos os staffs lá, cada um tem enfim, cada um tem uma maneira de trabalhar e eu respeito isso. Então, o primeiro passo é conversar com o paciente, tentar voltar um passo atrás e tentar identificar o que houve, qual foi o tempo da doença, e perder tempo conversando com o paciente. Isso é muito importante. A gente tem que parar com a mania de querer ir direto para a lâmpada de fenda examinar o paciente. Se a gente fizer isso, a gente vai perder a batalha a maioria das vezes. Então, outra coisa importante, será que o paciente, ele
Eu estava me referindo ao paciente lente de contato. Será que ele cuida bem? Será que ele usa óculos na hora de ir para a praia, de ir para a piscina? Não vai de lente de contato, lava direitinho. E algumas vezes você acaba vendo que o paciente fala, não, eu uso bem, mas há 2 semanas atrás eu fiz um windsurf com a minha lente de contato. Aí você fala, poxa, então pode estar vindo daí, pode ser uma cantameba, enfim. Outra coisa importante, o paciente já veio de outro lugar usando medicamento, a gente tem como retirar o medicamento para colher o material ou a gente não pode retirar, e aí eu vou falar por que depois, esse medicamento. Ele vem usando corticoide? Há quanto tempo ele usa corticoide? Há quanto tempo ele usa antibiótico? O que ele vem usando? Ele usa midriacil, ele usa atropina, então é importante fazer uma boa anamnese. Outra coisa super importante no primeiro atendimento, não pingar anestésico de cara. Tentar fazer a sensibilidade corneana. Muitas vezes o paciente tem uma córnea com a sensibilidade diminuída. Isso vai levar a gente a um possível diagnóstico. Então, a paciente está com muita dor, já vi gente ela caindo no chão lá, debatendo por causa de dor. Mas a gente tem que tentar examinar o paciente e fazer a sensibilidade corneana. O outro passo, obviamente, é examinar o paciente. O grande problema é que se o paciente não vem na emergência de cara, ou ele é um paciente mais crônico, já rodando o Rio de Janeiro inteiro, quando você vê a clínica, o olho da infecção, a gente não consegue mais distinguir o que é o que. A gente não consegue falar é cara de fungo, é cara de acanta, é cara daquilo. Não tem como. Tem trabalhos mostrando que os micro-organismos fazem uma mimetização de clínica. Então, uma clínica é muito semelhante à outra. Então, quando a gente perde o andar da carruagem, a gente acaba não entendendo mais o que a gente está vendo. E aí o laboratório vai ser importante. O laboratório e a anamnese. Outra coisa importante, critério de gravidade. Aqui que eu falo que é um pouco do divisor de águas entre colher o material e usar antibiótico fortificado ou não, tá? Então, se tem algum slide para gravar, esse slide aqui. O residente tem que saber qual úlcera tem critério de gravidade e qual não tem, tá? Então, o que é o critério de gravidade? O úlcera é maior do que 2 milímetros, quando pega a parte central da córnea, maior 50% do estroma. E aí tem trabalhos mostrando um pouco mais, um pouco menos do acometimento escleral, acometimento estromal, envolvimento escleral, que aqui está o uso do antibiótico oral. Você pode usar o antibiótico oral quando tem envolvimento escleral, risco iminente de perfuração de córnea, e úlcera em transplante de córnea também é um critério de gravidade. O outro passo, depois de tudo isso, anamnese, examinar o paciente, saber se tem critério de gravidade ou não, a gente vai para a colheita do material. Quando a gente fala em úlcera de lente de contato, a maior parte das infecções isoladas é por bactéria, né? Tem fungo também em lente de contato? Óbvio que tem. Tem acantameba? Óbvio que tem. Mas a gente não tem que jogar o que é mais provável, qual que é a história, qual que é a clínica e qual é a probabilidade. Não tem como, pode ser um fungo, sei lá o quê, uma bactéria indolente. Não, gente, vamos tentar ir do mais provável para o menos provável, né? E aqui, graças a Deus, o Confocal veio para ajudar muito, principalmente em casos duvidosos. Era o Renato que tinha o Confocal, agora está com o Novaes, e muitas vezes a gente tem dúvida, o diagnóstico Confocal faz a gente matar o diagnóstico ou ajudar no diagnóstico. O tratamento, sem critério de gravidade, quando a gente fala em úlcera de lente de contato, normalmente bacterianos são colírios não fortificados, né? As quinolonas, com critério de gravidade. Aí é onde a gente deve lançar a mão do fortificado, tá?
Tem trabalhos mostrando que a diferença entre a GAT e o colírio fortificado não teve tanta diferença, mas eu ainda assim, foi um aprendizado meu, de repente vocês podem falar também, eu gosto de usar fortificado quando eu tenho úlcera, o critério de gravidade fortificado, eu me refiro à bactéria. Outra coisa super importante, o paciente tem que usar colírio de madrugada? Tem que acordar e usar o colírio. Principalmente, canta-meba, de hora em hora? De hora em hora. Mas eu não vou dormir. Eu não tenho muito o que fazer. Ou você acorda, ou você vai ficar cega, ou você vai para um transplante de córnea. Então, tem que orientar o paciente que ele tem que acordar de madrugada. E não tem jeito, tá? Corticóide. Tem um limite, só desculpa te interromper, Rodrigo, tem um limite que você ajusta essa questão de quantos dias você consegue deixar o paciente, porque a gente sabe também que diminui a imunidade se ele tiver, né, Claro, não, realmente. Qual Claro que seria o seu limite, assim, geralmente? é, Quantos dias eu faço de hora em hora, de 2 horas, depois eu tenho que começar já pelo menos à noite e deixar ele dormir? normalmente, tem várias linhas de trabalho, né? Mas normalmente eu faço 24 horas. 24 horas usando, algumas vezes, depende da úlcera, eu deixo de 2 em 2 na madrugada. Quando eu falo de acantameba, eu não perdoo. Tá? Eu não perdoo. Claro, Gustavo, que tem a questão da toxicidade medicamentosa, super importante. A gente vê muito isso em acanta, né? O epitélio não fecha, não fecha, não fecha, e é o quê? Uma toxicidade, né? Mas as primeiras 24 horas são muito importantes, né? O delta T do tratamento da infecção é muito importante. Com certeza. Então, 24 horas ali são fundamentais para eu ter uma noção do que vai acontecer. Se essa Patrícia faz diferente, não sei se ela está aí. Não, acho que não. Em relação ao corticóide, que eu estava falando, quando que eu uso o corticóide na infecção bacteriana e quando que eu não uso o corticóide? Primeira coisa que eu tenho trabalho mostrando, vou botar aqui, que o corticóide ele pode não fazer tão mal se a gente não estiver falando de uma bactéria indolente. Mas o fato é que você tem que ter uma confirmação que aquele micro-organismo é uma bactéria e não é uma bactéria indolente. Ela não vai atuar como um fungo, por exemplo, tá? E o fato que eu também, eu sempre prezo isso, é pelo menos uma melhora parcial da infecção. Então, se ele melhora um pouquinho com o uso do antibiótico, eu já começo a tentar entrar com corticoide. Atropina, tá? Atropina, quando eu tenho confirmação que é bacteriano, ou então confirmação que é provável ser bacteriano, ou fúngico, eu entro com a atropina. Quando é acantameba, eu nunca entro com a atropina. Tá? Na verdade, a gente tem trabalho recente, né, a Canta, né, a Denise fala muito disso, de uso de atropina em acantameba e formando lá a síndrome de catarata, midríase, enfim, e maior chance de acometimento do polo do segmento posterior. Então, essa foi uma aula mais de introdução. Alguém quer falar alguma coisa, não? E o legal que você falou aí da síndrome de Freitas, né? Ela não publicou, Ela não ela não fala isso, cita, né? mas eu faço questão, sempre que ela dá aula, e ela veio aqui em 2017, no Jorge de Córnea, que a gente falou, eu falei, olha, síndrome de Freitas, pessoal, por isso que não... Os residentes sabem por que não pode usar atropina, pessoal? Algum residente R2 ou R3? Não vale a Patrícia Contarini. Quer explicar? Explica aí. Calada, estou calada. Não, fala, Paty, por favor. Explica, Paty. Então... Uma coisa assim, você falou muito bem sobre não usar atropina nas acantamebas, mas nas dúvidas não usar, porque isso é uma coisa que a gente vê frequentemente no consultório, paciente que ainda não tem diagnóstico nem de bacteriana, nem de fúngico, nem de acantameba, não tem o diagnóstico etiológico. E frequentemente eles já chegam com a atropina. E a atropina tem aquela dificuldade que demora para passar o efeito, o paciente fica pelo menos uma semana dilatado. Então, eu acho assim, certíssimo, né, não usar, mas na dúvida, que é o problema de usar, muito grande.
E na prática a gente vê isso demais, que as pessoas usam. É. Eu até falo assim para os meus alunos, se está na dúvida, use então um tropicamida, porque vai fazer um efeito fugaz, vai romper esse néctar que você quer romper, enfim, daqui a pouco não... Agora a atropina não, né? A atropina... Porque imagina se for uma cantameba com porque atropina. e a síndrome de Freitas, ele faz a catarata, como o Rodrigo falou, às vezes faz um glaucoma e também faz uma dilatação. E se você já está com ele dilatado, você pode até propiciar mais essa questão, né? E às vezes faz aquele glaucoma, né, Justamente, que depois não consegue porque ver. faz ectrópio de úvea. Uhum. Porque justamente, né, faz ectrópio de úvea e você, deixando o midriático com atropina, que fica vários dias dilatado, aí você tem uma chance muito maior de fazer a síndrome. Então, não é para usar atropina. Atropina, eu acho que eu já esqueci a última vez que eu prescrevi, que eu tenho tanto medo de pegar uma cantameba pela frente. Então, Porque às vezes você pessoal aí, colheu... por favor, residentes, anotem aí. É, É igual anestésico, o doutor Eduardo Rocha isso. deu uma aula de olho seco e tudo mais e tal, aí estava falando e mostrou um caso de paciente prescrito pelo médico com colírio de anestésico, enfim, com melting corneano, e isso é importante aí, são É coisas... grave. Medicina também grave. tem isso, né? Agora, Tem que aprender o que fazer, mas também o que não fazer. que é muito importante. Mas isso de... normalmente eu falo para eles assim, porque pode colher uma primeira vez e o diagnóstico vem errado. Às vezes você contaminou, não tem tanta experiência. Aí, por exemplo, você colhe e vem uma bactéria isolada, aí fala, então é bacteriana, vou usar atropina. E se por acaso você colheu errado, veio uma bactéria e era uma cantameba? Olha o erro, olha o perigo. Então tem que ver associado com a clínica. Eu morro de medo de atropina, eu acho que eu cortei do meu arsenal aqui, de tanto medo que eu tenho, assim, de úlceras com a atropina. Eu concordo. Mas ótimo você ter chamado a atenção. Eu também não uso mais, mas eu tenho muito médico antigo, enfim, que mete bronca na atropina, né? Enfim, quando é bacteriano, propriamente dito, não tem tanto problema, não tem problema. Mas o fato é quando a gente pega uma cantameba e a gente tem co-infecção de acanta com bactéria. E lá no Baixo São Paulo a gente via muito isso até. E a gente acaba fazendo mal para o paciente, né? Então vamos lá. Então, em relação a colher o material, vamos para voltar um pouco e vamos para a colheita do material. Lembra que eu falei aqui da úlcera em transplante de córnea, critério de gravidade e critério de colher material. Sempre quando tiver uma úlcera em transplante de córnea, tem que colher o material. E aí, de novo, vamos voltar àquele negócio que eu já falei em relação à anamnese, que é super importante antes de você colher o material, né? Falar com o paciente que lente de contato não é mil maravilhas, né? Ele tem que ter muito cuidado, é um corpo estranho no olho, né? A gente tem que entender o que é. Para a gente colher o material, a gente precisa entender, não é só colher o material. As pessoas têm essa mania de achar que o laboratório não precisa de nenhuma informação do doente. Você vai lá na escola, que eu vou te falar que a escola tem um poder de diagnóstico do laboratório ali incrível. Eu digo, eu estou para falar para vocês o que é tão bom quanto do Baixo Palmer. É impressionante. Escola, para quem não conhece, é a Unifesp, Escola Paulista de Medicina. O que a Cecília faz ali é impressionante. Mas ela fala, eu quero o relatório do paciente. Eu quero que escreva uma folha pequena falando o que o paciente tem, o que ele teve, qual que é a maior chance dele ter, é bactéria, fungo, é o quê? A gente precisa nortear o laboratório também. Então, tem que olhar a anamnese, tem que saber se é uma úlcera imunológica ou não, se já está usando medicamento, antibiótico. E aí, aquela questão do critério de gravidade é super importante também para a gente saber colher ou não, fortificado ou não, e tirar medicamento ou não. O ideal é passar 24 horas sem uso do medicamento para colher o material? Óbvio que é. Mas a gente pode fazer isso toda hora? Não, não pode, né? Eu não vou nunca tirar
um medicamento que parece ser uma úlcera bacteriana, por exemplo, está usando antibiótico, eu não vou tirar o antibiótico numa úlcera de critério de gravidade. Eu não vou tirar um antibiótico numa úlcera que está quase perfurando. Tá? Então, o critério de gravidade, algumas vezes quando tem critério de gravidade, a gente não consegue tirar o medicamento para colher o material. Eu não sei o que a Patrícia faz, se ela tira mesmo assim, mesmo quando tem critérios, mais de um de gravidade, ela consegue tirar. Eu não tenho essa coragem. Um dia, de repente, eu vou ter. Né? Um dia eu ainda quero operar catarata sem passar antibiótico no pós-operatório. Eu quero. Eu acho uma cirurgia limpa, não contaminada. Mas eu ainda não tenho coragem. Então, Patrícia, o que você faz quando tem critério de gravidade e o paciente já vem usando antibiótico, você quer colher o material? O máximo que eu faço é a secretária que fala assim, doutora, ele vai pingar um colírio. Pode? Não. Entrou no meu consultório, não pode pingar mais nada, é evidente, porque vai ser atendido daqui a pouquinho. Mas se eu tenho oportunidade, o paciente liga e tal, eu já peço para a secretária, marcou a consulta para hoje à tarde, hoje já não usa mais nada, porque algumas horas sem o antibiótico já nos ajuda bastante. Mas tirar para o dia seguinte só se for uma coisa muito indolente, porque normalmente eu colho do jeito que o paciente chega. O máximo que eu consigo fazer é isso, suspender a última gota, suspender as gotinhas do dia, mas dificilmente a gente consegue postergar essa coleta para amanhã de manhã. Em geral, eu também não tiro, não, porque gravidade é gravidade. Se tem indicação é porque é grave. Se é grave, não dá para ficar aguardando dias para colher material. Como você falou, acho perfeito. Ótimo. Então, vamos lá. A questão do anestésico, a gente já comentou aqui. Infelizmente, a gente tem que examinar o paciente sem anestésico, tentar ver a sensibilidade corneana e a colheita do material. Então, aqui, podem me interromper a qualquer momento, tá? E o que a gente precisa basicamente ter é um bléfaro, né? Uma espátula de Kimura e um fogo. Assim, esse fogo não adianta muito. Esse aqui é melhor um pouco, né, Gustavo? A gente usa assim e vai esterilizando lá à medida do possível, né? Ponto alto da aula, hein? E aí, o que a gente faz primeiro? O que a gente tem que usar primeiro? Na verdade, a gente tem que usar o que dá a resposta para a gente mais rápido. O que é isso? Normalmente o GRAM. O GRAM, teoricamente, o laboratório pode fazer na mesma hora. Chegou no laboratório, a menina do laboratório já faz, caso ela esteja lá no momento. Esse é o problema. A gente pega algumas vezes no final de semana e esse GRAM só vai ser visto lá na segunda-feira. A gente não tem 24 horas de laboratório aberto para a gente. A gente até tem para receber, mas a gente não tem a menina que faz lá o GRAM 24 horas disponível para a gente. Então, é importante colher o GRAM, importante saber aonde colher, porque você pega mais no centro da úlcera, ali tem menos micro-organismos do que na borda. Então, é importante colher na borda, é importante não deixar o esfregaço ali muito grosso, porque dificulta a leitura, e também não ter muito pouco material. Claro que a gente está falando de olho, e olho não tem muito material. Por isso, precisa de um laboratório muito bom em conjunto com o médico. Porque uma coisa é assim, pegar uma infecção de purulenta, de ouvido, é mole. Agora, eu quero ver pegar um pedaço pequeno, enfim, pegar um raspado bem pouco de olho e conseguir dar um diagnóstico bom para a gente. Então, é difícil para o laboratório também, não é fácil, né? Algumas vezes vem lá, material escasso, a gente tem que colher de novo, né? E algumas vezes não tem muito o que colher, tá? Mas o GRAM é fundamental para que a gente tenha um norte o mais rápido possível. Claro que, em termos de especificidade, não é o melhor, mas é o resultado que vai nortear a gente de forma mais ligeira.
E aí aqui a gente tem o agar-sangue mais específico para a bactéria, mas isso não quer dizer que o fungo, por exemplo, já falando de fungo, o fungo não vai crescer na placa de agar-sangue e agar-chocolate. Não é o meio ideal, mas isso não quer dizer que ele não vai crescer. Como a bactéria pode crescer no H-saborro, que é o meio específico de fungo. E aqui está o H-chocolate e aqui o H-saborro, que é o meio mais específico de fungo. O fato e o tioglicolato. O fato é o seguinte, como a gente colhe, cada um tem uma maneira, não adianta, cada um tem a maneira. Começa por uma lâmina, vai para o agar-sangue, volta para a lâmina, vai para o agar-chocolate, vai para o tioglicolato. Cada um tem uma maneira e cada um aprende de uma maneira específica. Eu vi uma aula da Carol. A Carol está aí. Mas eu vi uma aula da Carol que ela fazia totalmente diferente de mim. Ela faz lâmina, ela começa a placa de agar-sangue e volta para a lâmina, se eu não me engano, posso estar equivocado. E aí depois ela volta para o agar-sangue de novo, ela vai fazendo tipo linhas, né? Assim, e é uma maneira que ela viu, que ela colhe e ela deve ter uma boa experiência em relação a isso, né? Então, o importante primeira coisa, dar uma força maior para a questão da lâmina e depois para o meio que você acha que é o mais específico para o que você está vendo. Então, se eu acho que é fungo, né, eu tenho quase certeza que é um fungo, eu vou dar, qual meio que eu vou dar preferência? É o saborro. Se eu acho que é uma bactéria, eu vou dar para o agar-sangue. E assim vai. Tá? Só falando de microbiologia, né, a gente sabe que o fungo e a cantameba eles não são tão comuns no Brasil. Tá? Se você for lá para a Índia, por exemplo, vai ser muito mais comum um fungo do que no Brasil. Se você for para Londres, a cantameba, e em países desenvolvidos, a cantameba é mais comum do que no Brasil, o usuário de lente de contato. E quando a gente fala em bactéria, aqui é uma coisa que eu não concordo muito. A maior parte das bactérias, de tudo que eu vi, todos os trabalhos, a maior parte dos trabalhos que eu vejo é por gram positivo e não por gram negativo. E o fungo, obviamente, no Brasil, a gente tem o filamentoso muito mais prevalente do que as álbicas, né? Do que as álbicas, as cândidas, perdão, álbicas e não álbicas. Depois a gente pode até falar do crescimento das cândidas não álbicas no mundo inteiro, né? Então, falando um pouco mais de infecção bacteriana na colheita do material, a gente tem gram negativo e gram positivo. É importante a gente saber que a lente de contato normalmente é por bastonete gram negativo, né? E só que o maior índice de infecção de laboratório propriamente dito é por gram positivo, né? Como mostra aqui essa tabelinha. A gente pode usar o agar-sangue e o agar-chocolate, tá? Particularmente, eu gosto mais do agar-sangue para o crescimento de bactéria, mas como eu falei, tudo cresce em todos os meios. Então, eu acho que você tem que tentar já de cara com a anamnese e escolhendo as suas placas preferenciais. O fungo, a gente também pode crescer em outras placas, que aqui no caso não é H-saborro, né? E a gente tem a ceratite fúngica em torno de 7%, tá? A cantameba um pouco menos e, de novo, a levedura muito mais prevalente. Aqui é só uma tabela mostrando que em países quentes e úmidos o fusário é mais prevalente. Em países frios e mais no norte dos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem as álbicas como fungo mais prevalente.
Então, a gente vê esse trabalho aqui do... Um problema aqui. O trabalho aqui do Yuzai, na Filadélfia, onde eles demonstram que o fungo, a cândida, é mais prevalente do que o filamentoso, e a história de trauma é mais incomum do que quando você fala de fungo filamentoso. O que eu quero dizer com isso, resumindo, é que toda essa etiologia, né, e fatores de risco são super importantes no tratamento da infecção de córnea, tá? Como eu disse, muitas vezes a gente não vai ter noção do que é, mas se a gente colher a anamnese direitinho, ver a história daquele paciente, que ele não teve trauma, que ele usa corticoide durante tanto tempo, que ele fez múltiplas cirurgias, a maior parte das vezes vai nortear para um determinado tipo de micro-organismo. Então é super importante. Qual é o fator mais importante da úlcera de córnea? Ouvir o paciente. Tentar entender a história do paciente. Quando a gente foge disso, a maior parte das vezes a gente vai errar. Aqui é só a comparação do hidroxipotássio com o cálculo flu white. Na verdade, quando você tem uma mistura desses dois métodos, o cálculo flu white com hidroxipotássio, para o diagnóstico do fungo, você Rodrigo, tem uma... Oi. Eu acho que, eu não sei se é só o meu fone ou o áudio tá ruim, pessoal. Tá tudo bem com o áudio dele ou é meu fone? Patrícia tá Tá aí. ruim o áudio, eu também não estava escutando. Ah, então eu acho que é o seu fone aí, Rodrigo. Tava bom, até então tava bom. Deu alguma coisa aí. Melhorou ou não? Melhorou. É que tava tipo falhando, meio, parece que tava mal conectado, algo do tipo, enfim. O computador tá velhinho. Agora tá bem foi. velho. Agora foi. Próxima academia americana você troca. Não, o dólar a 7, eu vou ficar por aqui. Mas vai lá. Vamos lá. Então, o cálculo flu white com o hidróxido de potássio, quando você mistura esses dois métodos, você tem uma eficácia melhor na questão do diagnóstico laboratorial do fungo, né? Então, tem aqui uma placa de H. saboru. Isso aqui é um fungo filamentar. E aqui uma Candida albicans, né? A gente vê bem a diferença entre a albicans para o fusarium, né? Eu sempre falo que o fusarium ele tem uma cara muito típico, né? A gente vê aqui a placa, a gente já sabe o que é. Diferente de algumas bactérias, né, que são super difíceis da gente identificar na placa, né? São um estáfilo, enfim, um estrepto, enfim, algumas pessoas não têm essa noção e aí tem que mexer muito com o laboratório para tentar entender. Mas o fusarium, propriamente dito, é essa carinha aí de monstrinho que tem aqui dentro, né? Esses raios de sol e é bem típico, né? Não tem como falhar aqui. Isso pode até ser questão de prova, de CBO, né? Com esse tipo de placa, o tipo de fungo também. Essa aqui é bem típica de Cândida. Não dá para falar se é Candida albicans ou não. E aí, enfim, só os testes de fenotipo e genotipo para tentar identificar. E aqui a gente tem a questão da formação do biofilme. E aqui é um teste até meu, isso aqui eu estava fazendo lá em Miami, ele chama Rapid Yeast, que ele vai tentar, é um teste fenotípico, não um teste genotípico, mas ele tem uma acurácia tão boa, tão boa não, porque um é 100%, né? Mas ela chega a 98% de acerto se é uma Cândida não albicans, é uma Cândida guilhermonde, a Cândida parapsilose, né? Muda no tratamento para a gente, no olho? Não muda. Qual a diferença entre ter uma Cândida parapsilose ou guilhermonde para a gente? Nada. Mas e Cândida albicans para não albicans? Aí a gente pode até falar
um pouquinho mais na aula de fungo, que pode ser que mude, tá? Não agora, mas no futuro. Aqui é o teste genotípico, né? PCR. E aí, quando a gente fala de acanta e a colheita do material, eu acho que aqui está o maior índice de insucesso do laboratório. Assim, o laboratório ele não tem experiência em ameba, a maior parte deles, né? E muitas vezes você tem uma cantameba e o laboratório te dá um resultado como negativo. E aí é para aí que vai o confocal. O confocal ajuda muito a identificar os cistos, né? E matar o diagnóstico. Então, em relação à novidade, a questão do biofilme, a formação de biofilme que muitos micro-organismos fazem. O que é o biofilme? O biofilme nada mais é do que um escudo protetor dos micro-organismos. Eles vão lá, vão fazendo um arcabouço ao redor deles e as drogas vão começando a não penetrar de forma ideal na camada de biofilme. Outra coisa importante é o aumento das cândidas não álbicas para as cândidas álbicas, de repente é o futuro. A gente não tem como falar ainda que muda o tratamento, mas provavelmente haverá uma intratabilidade clínica maior no futuro. E é basicamente isso. E aí a aula de fungo vai ficar um pouquinho grande, né? Mas enfim. Você tem todo o tempo, meu amigo. Vamos lá. Relaxa. Então, vamos ver aqui. É a última, tá? Paty, quer falar alguma coisa, Paty? Colher material é contigo. Você é fera nisso. Você ainda vai falar aí da rotina. Não, tá ótimo. Da rotina que você acha interessante aí para um médico residente quando vai encaminhar um paciente para coleta, né? Para sugerir a coleta, quer dizer. Você ainda vai falar. Ótimo. Vamos lá. Então, olha só, gente. A aula está em inglês, mas eu apresentei. Enfim, não sei por que está. Nossos residentes todos falam inglês. A prova tem prova de medicina e de inglês. A gente põe uma prova do TOEFL para eles. Então, vamos lá. Isso aqui é um trabalho da Cecília com a Denise, Ana Luísa, pessoal lá da Escola Paulista, falando do que a gente mais encontra na infecção de córnea, né? Então, a gente precisa entender o que é o fator de risco para cada um, né? A gente sabe que úlcera fúngica não é tão comum quanto a bacteriana, é um pouco mais prevalente ou igual do que a cantameba, né? Mas a gente precisa entender quais são os fatores de risco. Quer dizer que a gente mora no Brasil, alto índice de trauma, né? É um país quente e úmido, quer dizer que a gente não tem a cândida no olho? Não, claro que tem. Então a gente precisa entender, paciente com cândida no olho é normalmente aquele vovozinho que fez múltiplas cirurgias, que usa corticoide a longo prazo, e aí tem uma chance maior de fazer cândida no olho, né? Cândida no olho é grave? É grave, tá? A gente sabe que tem uma intratabilidade clínica, uma resistência muito grande aos azólicos, principalmente. Então, a gente precisa tentar identificar o mais rápido possível e tratar, né? Quando a gente compara com os Estados Unidos, né, a gente vê que em países lá embaixo também é a mesma coisa. Só que o problema todo é que nos Estados Unidos a gente não tem, querendo ou não, assim, a sociedade ela está se desenvolvendo. Então, o trauma vegetal, que é bem típico de fusário, né, ele está cada vez menor no nosso dia a dia. Antigamente, as pessoas não usavam óculos de proteção, eram muito mais rurais do que são hoje, né? Então, hoje, o pessoal está muito mais na cidade, a parte rural não é tão evidente como era antigamente. O fato é que a lente de contato também é um fator de risco para fungo, tá? Então, lá nos Estados Unidos, teve um aumento grande de úlcera fúngica por lente de contato, né? Isso demonstra que a lente de contato faz microtraumas no olho
e pode sim fazer uma úlcera fúngica. Então a lente de contato é só bactéria canta? Não, não é. Pode ser fungo também. Claro, menos comum, óbvio. Quando eu pego um paciente com lente de contato, eu vou pensar direto em fungo? Não, não vou. Vou pensar em bactéria. Depois eu vou pensar em acanta, né? Mas claro que tem. A gente consegue ver ali pela biomicroscopia, pela história, que aquilo pode realmente ser um fungo também. Então, aquela tabelinha que eu já mostrei anteriormente, vou passar aqui reto, para a gente não perder tanto tempo. E aqui a gente tem, propriamente dito, a clínica. Rodrigo, a gente não está vendo, não. Compartilha a sua tela. Não está vendo? Não. Estranho, né? Deixa eu ver aqui. Vocês não viram nada, nada? A gente só tá vendo você falar, mas a gente não estava vendo a tua tela. Dessa vez, dessa última aula que você mudou ou não? Que bom. Agora sim. Agora sim. Agora foi. Bom, enfim. Então, deixa para lá o que eu acabei de falar, né? Importante é aqui agora a imagem, tá? Então, quando a gente tem uma úlcera fúngica, a gente tem basicamente esses achados aqui. Só que olha só, o que eu boto aqui, o que vocês veem em livros, né? Veem em provas, não é o que a gente vê no dia a dia. Então, muitas vezes a gente não vai ver um quadro clássico de úlcera fúngica, né? E a gente precisa, algumas vezes, tentar identificar por um achado ou outro. Então, quando a gente fala em úlcera fúngica, eu deixei essa tabelinha, que eu acho que eu roubei da Carol essa tabelinha até. A gente tem esses achados aqui. Uma úlcera com a borda um pouco mais elevada, né? Com uma lesão mais branca acinzentada, né? Com uma quimose conjuntival, injeção ciliar e profunda. Infelizmente, o fungo ele gosta de pegar a parte mais profunda da córnea. Ele vai penetrando de forma indolente, quietinho. Quando vê, perfura. E aí vira uma coisa terrível, né? A gente sabe que tratar uma úlcera fúngica grave é muito complicado. Então, temos que tentar ao máximo fazer o tratamento, o melhor tratamento possível, no menor ΔT possível. Mas aí entramos num grande problema. Aonde que ficam os medicamentos do tratamento da úlcera fúngica? Tem algum medicamento livre que a gente consiga comprar na farmácia para úlcera fúngica? Não tem. O grande problema é que o tempo de demora, o ΔT de demora até chegar à medicação é enorme e aí o paciente acaba perdendo tempo no tratamento. Como eu falei anteriormente, há uma mimetização dos micro-organismos, são muito parecidos clinicamente um com o outro, né? Então, quando a gente não pega na fase aguda, vira vamos dizer assim, um brocotoma, e a gente olha aquela úlcera enorme, eu não tenho a menor noção do que é, né? Quando a gente fala em úlcera fúngica, a gente tem um GRAM não tão bom, né, com 50%. Só que quando a gente usa o KOH com o cálculo flu white, a gente tem uma boa combinação. O fato é que a gente não tem isso muito disponível para a gente. Ao contrário, lá na Índia, que isso é rotina do laboratório deles, praticamente, porque eles têm um índice de úlcera fúngica muito maior que o nosso. Aqui no laboratório a gente não tem tanta abertura para fazer esses dois métodos. O H-Saburro, com uma lesão típica de fungo, né? E aqui dá para ver até que tem uma co-infecção aqui, né? A gente vê que tem mais de um micro-organismo na mesma placa. Isso é muito comum. Quando a gente fala de micro-organismo, a gente tem que ver que vários micro-organismos moram juntos no mesmo ambiente.
de duas uma. Ou eles vão se matar, ou eles vão virar amigos. E um vai se defender na casinha do outro, no biofilme do outro. Então, muitas vezes, você vê uma co-infecção de bactéria e fungo e eles lá vivendo bem juntos um com o outro, né? E tem vezes que tem uma bactéria querendo matar outra, um fungo querendo matar uma bactéria, e assim vai. Então, isso depende muito do que a gente colheu, do micro-organismo que a gente colheu. De novo, falando de co-infecção, nas cepas que eu vi, eu tive 42 cepas de, sei lá, 80 que tem aqui, com co-infecção, uma infecção fúngica com uma bacteriana. Então, quando eu fui lá separar a infecção por cândida, eu vi que além da cândida tinha um strep, tinha um estáfilo, tinha uma pseudomonas. Então, não é incomum a gente separar no laboratório e pegar apenas uma cândida, apenas um fusário. Normalmente, a gente pode ser que a gente pegue mais de um micro-organismo na mesma placa, no mesmo meio. Falando em PCR, é muito difícil a gente conseguir fazer PCR aqui no Brasil, né, de fungo. Rodrigo, Oi? posso fazer uma pergunta? Com relação a essa co-infecção, como que a gente pode saber também que não poderia ter sido uma contaminação do meio, por exemplo, era uma infecção fúngica e aí na hora de colher contaminou com algum Então, micro-organismo? claro, a gente tem como saber, Rafael, na verdade. Quando a gente fala em infecção de pálpebra, cílio, né, a gente está falando de um tipo de bactéria específica, né? E aí, você está me ouvindo? Tá, né? Sim, estou sim. E aí, claro que quando a gente vê que tem um exemplo, uma pseudomonas, uma cândida, né? A gente vê que aquilo ali provavelmente, né, não foi uma contaminação, e sim uma co-infecção, né? Quais são os... Você faz córnea, você está em qual ano da residência? Estou no R3. R3. Então, você tem Vai fazer noção mais... neuroftalmologia ele. Tá. Não, mas é uma área boa. Eu falei para ele, ninguém quer fazer, ele tem que fazer. Se ele gosta. O Rafael Ninguém... ele é um cara que tem uma história legal, ele fez no Fundão e já fez o doutorado dele e depois começou a residência. Então, que legal. Parabéns, Rafael. Obrigado. Então, assim, a gente tem algumas bactérias são mais típicas de contaminação, né? E outras mais típicas de infecção, de co-infecção, propriamente dito. Então, obviamente, quando vem lá um gram positivo, né? Um estrepto, a gente fala, pô, será que é uma co-infecção? Provavelmente não. Mas quando vem um gram negativo ou, de repente, um estáfilo, a gente pode achar que realmente é uma co-infecção. Então, claro que na medicina a gente não tem um 100% de o que não dá para a gente cravar, mas a gente tem uma ideia que aquele micro-organismo, teoricamente, é um micro-organismo de contaminação e não de infecção propriamente dita. Deu para mais ou menos explicar, não? Sim, deu sim. Não, pode falar. Não der. Aí, por exemplo, sei lá, cresce um estrepto junto. Você pesa mais assim sua decisão clínica, considerando como se fosse uma contaminação, e aí você trata mais para o fungo mesmo, ou então você prefere assim, pecar por excesso, vamos dizer, e tratar também aquele micro-organismo, entendeu? Eu vou falar aqui uma coisa super errada para você, não devia nem estar falando isso aqui online. Na prática ou na teoria? Na prática. Então, na prática e na teoria, é porque é o seguinte, no final da aula eu te respondo isso, você vai ver por quê, tá? Uhum. Porque, na verdade, eu adiantando um pouco o tema, o próprio antibiótico, ele
ele ajuda no tratamento do fungo. Você fala, como antibiótico, bactéria, não tem nada a ver com fungo. Mas é porque tem trabalhos, eu vou mostrar isso na aula, e aí depois no final a gente conversa. Se quiser mais gente entrar no meio, não tem problema algum. Tá? Mas você vai ver o porquê. Mas, obviamente, quando eu acho que é uma contaminação, eu vou muito mais para o que eu acho que é uma infecção. Então, se tem um fusarium no meio e um gram positivo, eu provavelmente eu vou focar ali no fusarium, não vou dar tanta atenção para o gram positivo. Uhum. E aí a questão do biofilme, da formação do biofilme, tá? E aí algumas vezes o biofilme a gente pode achar hifas no meio desse biofilme, tá? E ajudar no diagnóstico. Em relação ao tratamento, é importante a gente saber o que a gente estava falando anteriormente em relação ao tratamento do fungo, que é precário. É precário, de repente, você só funciona em São Paulo, que é um outro mundo, é um mundo à parte do que a gente vive na nossa realidade do Brasil. Então, quando a gente fala em fungo no Brasil, a gente pensa muito mais em filamentoso, né? Quando a gente pensa em filamentoso, a gente pensa em usar um colírio específico para o fungo filamentoso, que é a natamicina, tá? Então, a natamicina é a primeira escolha do paciente com um fungo, normalmente por trauma, um fungo típico de lesão de epitélio aberto por trauma, tá? Então, a gente tem um trial, né, que ele comparou a natamicina, específico para fusarium, com o tão famoso e tão na moda voriconazol, que é um azólico mais moderno. E aí fala, pô, será que o azólico mais moderno é melhor do que a natamicina, que é um colírio super antigo? E no final do trial, eles falaram o seguinte, falaram que não, que em hipótese alguma. E ainda deixaram um recado falando não deve usar o voriconazol como monoterapia em paciente com fungo filamentoso. Então, esse é o primeiro recado do tratamento. Filamentoso é igual a natamicina, tá? Ah, mas e Anfub, tá? Vamos falar. Anfub, por exemplo, quando eu tenho um fungo filamentoso, a natamicina não está adiantando, e eu vejo que que a lesão está bem profunda na córnea, além da natamicina, eu gosto de entrar com Anfub, porque a Anfub penetra um pouco mais na camada posterior da córnea, ajudando no tratamento, tá? Mas o fato é que o azólico em si, o voriconazol, ele não ajuda no tratamento do fungo filamentoso. Em relação às álbicas, aí não. O azólico super adianta, só que lembra que eu falei a questão do biofilme, da formação dessas proteiglicanas ao redor do micro-organismo? E a gente sabe que o voriconazol, os azólicos, eles não penetram de maneira tão eficaz nas camadas de biofilme. Então, tem trabalhos mostrando isso até, que muitos pacientes com endófise fúngica foram tratados com azólicos e eles não tiveram uma boa penetração. Na verdade, quando faz biofilme de verdade, um biofilme que a gente fala com quase uma intratabilidade clínica, o principal tratamento é retirada manual, né? Então, esses casos que a gente teve lá na escola, lá, que foi o início do meu doutorado até, a gente viu que foram cepas altamente formadoras de biofilme, onde os azólicos e a anfotericina B não fizeram efeito e o tratamento final foi a retirada manual desse biofilme. Como é que é a retirada manual? O biofilme adere à lente intraocular, adere à córnea, adere ao saco capsular, faz membrana epi, e a gente tem que retirar manualmente. Então tem que tirar lente, tem que tirar saco, fazer transplante de córnea, tem que fazer tudo isso. Então, quando tem intratabilidade clínica, aí já vira uma outra coisa que a gente vai falar mais adiante. Então, em relação ao fungo, as cândidas, né? A gente tem a Anfub e tem mais um. Qual seria esse mais um? Algum azólico. O voriconazol está super na moda, é um remédio super bom, mas é um remédio caro, não é tão barato. E quando a gente faz em relação às células plantônicas, o que é isso? São células não formadoras de biofilme.
Eu separo as células de cândida e coloco no meio de cultura. Elas não fazem biofilme ainda. E aí eu tento testar as drogas em relação às cândidas. E aí o voriconazol foi maravilhoso para isso, tá? A caspofungina também, Anfubê nem tanto. Mas quando a gente foi falar em formação de biofilme, né, a gente viu que o voriconazol ele não tinha uma eficácia tão boa quanto o Anfubê e a caspofungina teve. Então, resumindo, o que eu falo hoje em dia? Se não há nenhum protocolo, não está em nenhum trabalho publicado ainda, mas sugere para a gente que o melhor tratamento das cândidas álbicas, das cândidas propriamente ditas, é a mistura da Anfubê com o voriconazol. Falando agora da sua pergunta, Rafael, em relação ao antibiótico e úlcera fúngica. Todo mundo fala, quando eu comecei a falar isso, fala, não, você é louco. Na verdade, quem me falou a primeira vez foi até o Luiz Vieira, isso num ambulatório lá de córnea. Ele falou, não, tem um trabalho, aquele jeito dele, tem um trabalho italiano e tal, que fala que antibiótico funciona para fungo. Eu fiquei olhando e falei, pô, o Luiz é meio doido, né? Mas, enfim, e aí a gente foi olhando, ele foi mostrando os trabalhos, enfim, aí quando eu fui para os Estados Unidos tinha um trabalho da Darlene Miller, in vitro, falando isso, que o antibiótico, na verdade, Rafael, a bactéria e o fungo, se você olhar a cadeia de RNA deles, é muito parecido, né? Então, eles vão mudar lá no final. Então, a parede propriamente dita do fungo e da bactéria é muito semelhante um do outro. Então, o Zimar, a GAT e a MOX, né, quinolona de quarta geração, eles vão atuar na topoisomerase 2, tentando quebrar essa parede do fungo e tentar matar quando quebra a parede, eles conseguem, a maioria das vezes, matar o fungo. Então, eles atuam muito na parede do fungo, tá? E aí o trabalho da Darlene, ele ainda falou que o Zimar era mais eficaz do que o Vigamox, porque o Zimar tem o BAC, que é o cloreto besalcônico. E o cloreto besalcônico tem uma ação de quebra de parede também do fungo e da bactéria. Então, voltando à tua pergunta anterior, o que eu faço, na verdade, quando tem uma ceratite fúngica, que eu tenho quase certeza que obviamente eu tenho que focar no medicamento antifúngico, mas eu não deixo nunca de associar um antibiótico, até por 2 motivos. Isso que eu estou acabando de falar agora, e em relação às co-infecções, a gente tem muitas cepas com co-infecção junto com fungo. Então, eu acabo tratando com uma quinolona de quarta geração e com um antifúngico específico para aquela lesão. E aí, quando falaram assim, falaram, pô, beleza, isso é in vitro. E na prática? Então, tem um trabalho, na verdade, são relatos de casos, né, que o paciente chegou na emergência com uma úlcera, aí o médico falou, opa, vamos dar um antibiótico, vamos colher o material, vamos dar um antibiótico, vamos liberar. E esses pacientes melhoraram, ficaram bons da úlcera, né? E no final, o resultado da lâmina e da placa veio como um fungo. Então, resumindo, eles só receberam antibiótico e mesmo assim melhoraram. Então vamos só dar antibiótico para todo mundo? Não, né? Mas mais uma vez mostrando que in vitro e in vivo tem uma eficácia. É uma eficácia muito boa? Aí eu não sei te falar se é muito boa ou não. Mas o fato é que na prática eu acabo usando os dois, o antibiótico e o antifúngico, claro que com uma força muito maior no antifúngico, né? Como eu falei, o fungo ele gosta da camada posterior da córnea. E aí, algumas vezes o medicamento que a gente coloca, ele não penetra tão bem na camada posterior da córnea. O Anfubê penetra até um pouco mais. E aí o que a gente tem que fazer? Injeção intraestromal. Levar essa droga até onde o fungo está mais ativo. Então a gente acaba infiltrando
anfitericina-B, voriconazol. Lembrando que muitas vezes a gente faz subconjuntival também, mas aqui eu boto um ponto muito claro, que é o não uso da Anfu-B subconjuntival por risco de necrose, tá? E eu já vi gente fazendo isso. Dei um grito na hora, mas já tinha sido tarde demais, mas graças a Deus ficou bem. E também quando você tem um flap de LASIK também, você pode acabar indo com uma injeção intraestromal na córnea. Quando essa lesão fica cada vez pior, fazendo reação de câmara anterior, uma placa endotelial, algumas vezes você tem que lavar essa câmara com Anfu-B. E agora chega um ponto muito específico na aula, o crosslink, todo mundo já deve ter escutado falar, que é um tratamento para o ceratocone, né, onde tenta fazer você não progredir mais com aquele cone, essa córnea não evolua mais. E aí viram que teoricamente, vamos falar leigamente falando, endurece a córnea, né? E aí falaram, pô, se endurece a córnea, e aqueles pacientes que têm uma infecção, né, e estão com a córnea em melting, quer dizer, derretendo. O que eu quero para eles? Eu quero que eles endureçam a córnea e não perfurem, né? Então, o PEC Crosslink, ele foi meio que criado para pacientes com infecção de córnea com córnea em melting, né? E o fato é que tem muito trabalho publicado já. A Ana Luísa estava à frente disso, até em Miami também, tentando levar o projeto para frente. O fato é que tudo isso aqui que está envolvido é super importante. Ajuda, não ajuda. Mas o que a gente tem que ter em mente, quando a gente fala de infecção fúngica, que tudo que a gente puder fazer é melhor do que o paciente ir para um transplante de córnea desse tipo aqui. Então, vou tentar voltar. Então, se você tiver que fazer um crosslink, se você tiver que fazer, sei lá, o que for, para o paciente não ir, o vídeo não está rodando, para o paciente não ir para um transplante de córnea. Tenta colocar no play ali quando você voltar. Enfim, eu acho que vai. Vai com a setinha em cima e aí aqui no play, isso, vê se vai. É um vídeo bem rápido. Então, assim, você vê que faz essas placas, sineques, né? E fica um transplante bem feio no final. E é uma chance heróica de você conseguir tratar esse paciente e muitas vezes você não consegue. Então, o transplante de córnea é o final de tudo. Eu sempre falo, transplante de córnea em paciente com infecção de córnea é quando você tem uma real intratabilidade clínica, uma verdadeira intratabilidade clínica. Não é tentar um pouquinho e falar, não consegui, vamos para um transplante de córnea. Não há nada pior do que uma reinfecção de um botão de córnea. Fica muito mais difícil de tratar. Então, se você puder, e a gente sabe que quanto mais transplante de córnea você fizer, maior a chance de rejeição. A gente sabe que quanto mais quente o olho tiver, maior a chance do transplante dar errado. Então, a gente tem que tentar, ao máximo, tratar o paciente sem ter que levar ele para um transplante de córnea. Claro que, muitas vezes, não dá. E a gente tem que lançar a mão do transplante. Então, o fato que o transplante de córnea é o último caso a se pensar no tratamento. E aí, aqui tem um debate específico entre fazer o transplante penetrante ou fazer o transplante lamelar posterior. Lembra que fungo é um micro-organismo que penetra bastante na córnea, faz placa endotelial, e muitas vezes você acha que ele não está tão posterior, e ele está. E aí você tenta fazer um DALK, e ele vai lá e volta. Então, eu falo, quer fazer um DALK, um transplante por bactéria? Eu sou contra. Eu, Rodrigo, não faço penetrante em todo mundo com infecção. Mas em fungo, eu falo que você deveria fazer sempre
o penetrante, nunca fazer o DALC. Em bactéria, tem gente já que gosta de fazer, bons resultados, eu também não sou muito a favor. Em relação ao pós-operatório, continuar com antifúngico, corticoide tópico, não. E algumas vezes você pode botar até um corticoide oral e usar uma ciclosporina ou um tacrolimus tópico aqui. Para resumir aqui, uma ceratite fúngica, a gente tem um fungo filamentoso e o leveduriforme, que é a cândida. Quando eu tenho filamentoso, eu uso natamicina e quando não adianta, eu vou para anfo-B, algumas vezes os dois. Entro também com cetaconazol oral, principalmente quando tem envolvimento escleral e é mais profundo na córnea. Quando eu tenho uma cândida, eu lanço mão da anfo-B e algumas vezes também do azólico, do voriconazol. Também uso antifúngico oral quando tem envolvimento escleral e está bem profundo na córnea. Algumas vezes a gente tem que fazer uma lavagem de câmara com um anfo-B, como eu falei anteriormente. Mesmo assim não funcionar 2 semanas, a gente faz uma injeção intraestromal de anfo-B, tentando levar a droga mais posterior. Se mesmo assim não responder, a gente tem que dar um passo atrás, repensar na nossa clínica, no nosso tratamento. É sempre bom, algumas vezes o médico ele tem a mania de ir indo, né, de parar pouco para refletir no que está fazendo. A gente até reflete muito no começo, mas a gente bota coisa na nossa cabeça e vai adiante e não para mais para pensar. É fungo, é fungo, é fungo, é fungo, é fungo. E quando a gente viu, não era fungo. Eu já errei várias e várias vezes, eu não tenho o menor problema em falar isso. Eu já errei porque eu ouvi pouco o paciente, eu já errei porque eu quis tratar de uma maneira equivocada, eu já errei porque eu insisti no erro, que a maior burrice tem. Então, errar não tem problema. A gente tem que tentar sempre fazer o certo. Errar faz parte da profissão. Todo mundo, um dia, vai comer mosca e vai errar um tratamento de infecção de córnea. Se alguém tiver 100% de eficácia no tratamento de córnea, é um deus para mim, né? Porque eu nunca vi isso, né? Então, algumas vezes a gente tem que mudar o tratamento. Se tiver baixa aderência, a gente tenta fazer subconjuntival e, caso nada adiante, transplante de córnea. Em relação à novidade, aquilo que eu já falei na aula anterior, o aumento de cândidas não albicans para candida albicans, em relação também à formação de biofilme. E as drogas novas que estão surgindo, principalmente as equinocandinas, né? Então, eu acho que tem muito futuro ainda pela frente, muito trabalho para fazer in vitro para o tratamento da úlcera fúngica. A gente está com anfo-B, né? E com basicamente todos os antifúngicos desde 1980 e pouco. Nada mudou de lá para cá, né? Acho que a Patrícia, se ela de repente é 1 ano, 2 aninhos mais velha no máximo que eu, né, Paty? E ela tem uma experiência muito grande e ela sabe que desde o tempo que ela começou, as drogas fúngicas não mudaram, né? Eu acho que está na hora da gente evoluir um pouquinho e, com certeza, também o que faz a gente perder muito tratamento em relação à droga, não ter droga em nenhuma farmácia de manipulação no Rio. Então, o tempo que a gente demora para ter um medicamento aqui no Rio é um tempo muito prolongado. Né? Porque antigamente ficava em estoque, que eles tinham uma unidade de oftalmos aqui no Rio. Lá no Leblon. E aí, além de fechar essa unidade do Rio, agora parece que a Anvisa, não estou nem discutindo, enfim, mas a questão toda é que o paciente sofre muito, porque a própria oftalmos não pode ter em estoque lá na fábrica. Então, tem que vir a receita do médico, manda para a fábrica, eles vão fabricar o colírio e eles só têm isso, o quê? 7 dias? Quase 7 dias, às vezes um pouco menos, mas nesse período você já tem uma piora significativa, às vezes, da clínica, né? Só para passar a bola aqui rapidinho, o que eu falo é que, teoricamente, a gente
teoricamente, a gente não pode manipular medicamento para o paciente. Assim, algumas vezes dá tanta pena daquele paciente, tanta pena que dá vontade de fazer um fortificado no centro cirúrgico, de fazer um concentrado de Anfubê e tudo mais. Eu, particularmente, eu tenho muito medo. O paciente, algumas vezes, ele pode não melhorar e depois ir lá e falar, não, porque o médico fez um medicamento, manipulou para mim, e a gente sabe que é proibido fazer isso, por lei. Então, assim, a gente fica numa situação muito ruim de querer ajudar e não poder, né? Então, eu particularmente, eu não manipulo medicamento no centro cirúrgico para o paciente. Infelizmente, queria até, mas eu não faço. Quer falar, Paty? Bacana. Eu acho que a gente todos passam por esse mesmo problema. O que eu tento fazer no meu consultório, às vezes, é ter um pequeno estoque, que é difícil, que volta e meia também perco o medicamento por vencimento. Mas eu tento ter, assim, uma anfotericina, uma biguanida, o Brolene, quando a gente conseguia trazer, enfim. E os antibacterianos, em geral, eu uso as quinolonas. Eu tenho evitado de fortificar. Fica muito difícil fortificar. Enfim, eu tento ter, mas às vezes você encomenda, fica um monte de primaricina no consultório, você acaba jogando fora, mas é um risco. No consultório particular, isso acaba se diluindo na consulta particular. Se você perder uma... Eu escolhi, são bem caros, mas se perder, ok, mas no outro serviço é complicado, né? Realmente é uma deficiência que a gente tem aí de tratamento na oftalmologia, tá, gente? Tem também agora não sei se você, Rodrigo, e a Patrícia têm experiência com o laboratório lá de BH. Não tem. Eu encomendo com eles, assim. Ah, você tem? Mas, E aí? é a Citofarma. Eu encomendo com eles, mas às vezes tem umas diferenças, enfim. Algumas coisas quando faltam na... Não, oftalmos, aí você tem conhecida, a Citofarma. oftalmos, a farma, né? Não, Quando falta, vale a a gente... pena saber, porque às vezes o paciente não está com dificuldade no local. A gente fica meio que limitado no Brasil Com de certeza. farmácia de manipulação para colírios oftalmológicos. Mas, enfim, temos que jogar o jogo jogado, né? Não dá pra... Muito bom, Rodrigo. Quer falar nada, não? Dúvidas? Pessoal, dúvidas? Alguém? Rafael tinha, mas acho que ele já respondeu, né? Ana, Laíse, Graça. Tem algum fellow de córnea aí? Não. Não? Aqui o povo acho que tem mais os R1s, R3, enfim. A galera que ainda não sabe o que quer fazer. O pessoal está entrando. Mas muito bom. Eu acho que esse entendimento das infecções, e na quinta também a Patrícia vai contribuir bastante, isso ajuda muito na nossa prática diária, porque aquilo que você falou, né, é saber escutar o paciente, ele vai ter a queixa, há quanto tempo está aquela queixa, se foi um trauma, se não foi, o que ele está usando de colírio, quando parou. E muitas vezes essa história, quando é melhor contada, facilita para todo mundo. E até quando a gente vai fazer um pedido de avaliação para verificar se há a possibilidade de coleta para microbiologia, eu sempre peço para o residente esmiuçar a história, né? Dizer como é que foi certinho, que aquilo vai para o laboratório provavelmente, e isso facilita depois aquela conduta ali para tentar guiar. Muito bacana. Pô, legal, obrigado pelo convite. É um tema super complexo, né? Complicado. Não, mas Mas precisa, assim, a gente precisa, aquilo que eu falo, a oftalmologia é muito vasta e hoje se divide em várias subespecialidades, mas é tão importante quanto saber resolver e saber tratar, é também saber identificar os pontos principais e encaminhar para quem sabe resolver. E, nesse sentido, é importante no início do tratamento saber o que é uma úlcera de gravidade, como você falou, quais são os critérios, o que fazer. Você deu aí um pulo do gato muito bom, eu obviamente já sabia, mas para os residentes, por que você
e adiciona um antibiótico, aí, uma quinolona de 4ª geração. O Agate ainda tem. Eu sou um pouco traumatizado com o Zipred ou o Zimar por alguns depósitos de córnea. Já tive... que geralmente as córneas que a gente atende são córneas sofridas, né? Enfim, então acaba que tem o risco de fazer depósito, né? Enfim. Não, é verdade. Eu já tive 2 casos, um de MEC que eu fiz olho único e fez o depósito. Falei, nossa. Até depois a Patrícia teve a oportunidade de conhecer, né? É um paciente que virou amigo querido e tal. Aí eu tive, tempos depois, fiz um penetrante. Enfim, mas é assim mesmo, a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Rodrigo, mais uma vez, cara, quero te agradecer muito pelo tempo. Aí eu sei que você tem 2 princesas aí que devem estar querendo tua atenção. Enfim. Não, tranquilo, não tem problema. problema. Obrigado pelo tempo disponível aí, tá? Para falar com a nossa equipe, com o nosso executivo. Não, eu que agradeço. Sempre um prazer que eu puder ajudar, enfim. É só mandar lá, enfim, me contactar, não tem problema algum. E obrigado aí também por fornecer, né, um serviço de excelência aí que ajuda bastante quando a gente precisa, manda paciente para vocês enfim, essa tabelinha também é importante entre serviços. Eu vou, tiver alguém ainda, só dar um recado final. Uma coisa que eu estava pensando hoje no carro, indo para a clínica. Enfim, alguma vez tá no engarrafamento, dá uma louca, eu fico pensando em várias coisas, né? E uma delas era, eu falei, gente, tem muita gente, eu estava pensando no meu residente, que eles estão com uma coisa de catarata. E aí eu fico pensando, pô, eu amo fazer catarata, eu adoro operar. Mas eu fico pensando, gente, até para os residentes que estão começando agora, parar de pensar apenas em catarata. Porque é muito feio. Uma coisa assim, olha, teve um problema de solamento de retina após cirurgia de catarata. Manda para o retinólogo, tudo bem. Agora, o cirurgião de catarata está sendo formado sem saber nada da córnea. E a córnea está totalmente ligada à cirurgia de catarata. Então, uma coisa super legal que a Escola Paulista fez, o Valton fez junto assim, com o pessoal lá, foi criar o Fellow de Ótica Cirúrgica. Porque eles sabem que a catarata não é só a catarata. E aí, descompensa. Você fez doutorado quando? Que já vem ali... Não, na verdade, você falou que eu fiz, não, estou fazendo ainda. Está fazendo? Mas eles... isso foi muito bom. Porque você já unifica a questão. Você não fica com a córnea e a catarata, não são coisas diferentes. Porque se você tiver uma lesão ali, você vai ter um problema de córnea. Então, assim, eu sempre falo, se o residente hoje em dia pensar que, além de catarateiro, ele pode fazer um algo a mais, vai ser mais útil, entendeu? Então, muita gente quer só operar catarata. E aí não sabe nada da córnea. Tem uma infecção pós-cirurgia, tem um edema, aí é receita de bolo para todo mundo, corticóide com dimetil, NaCl, entendeu? Então, se eu tiver algum recado para dar para os residentes hoje, pensa um pouco mais no olho, não só na catarata, enfim. Tenta evoluir um pouco mais, não só operar catarata, entendeu? Esse é o recado final que eu dou. Bacana, sabe as palavras, comum com o teu pensamento aí, meu amigo. Pessoal, Rodrigo, muito obrigado. Obrigado, residentes aí, todo mundo. A Patrícia por estar aí com a gente também. E quinta-feira com a Patrícia, tamo juntos, tá? Obrigado, Rodrigão. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Outro.